Vamos lá, minha gente, maravilha, Bruno Bittencourt aqui, nosso primeiro episódio do ConnectCast. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade, que essa entrevista hoje a gente recebe aqui alguém bastante importante aí na minha carreira, alguém muito importante para a cidade de Santa Maria e toda a região. Eu quero hoje que vocês conheçam alguém que tem uma mentalidade voltada para resultado, uma pessoa de grande coração. E quero dizer para vocês que a partir de agora começa essa jornada com o ConnectCast, que a gente vai trazer muitos convidados, vamos falar de liderança, vamos falar da inteligência emocional, de negócios, vamos falar de vida pessoal também, né? Como que grandes empresários aí separam a sua vida pessoal da sua vida profissional e vamos trazer pessoas inspiradoras aqui. Então, seja muito bem-vindo e vamos conectar, vamos lá! Então, Juliano Cancian, nosso convidado, obrigado, fico muito grato de te receber aqui. Inclusive, nesse mês, a gente está fazendo o mês da gratidão aqui na Let's Move e eu te convidei justamente para agradecer toda a confiança, o quanto foi importante para mim nesse ano de 2022 conhecer alguém tão importante na cidade, tão importante no interior todo aqui e poder saber que eu estou avançando e estou ao lado de pessoas tão relevantes, tão humanas, tão importantes aqui para a nossa cidade. E fico feliz em tu ter aceito esse convite, em a gente ter renovado aí a nossa mentoria, a nossa parceria para 2023. Seja muito bem-vindo e hoje a gente quer saber mais do Juliano, a gente quer saber mais de ti. Então eu gostaria que tu me falasse aí, eu vi que a Cancian bombou no aniversário aí, fechando 10 anos, eu tive o prazer de estar lá, fui convidado junto com a minha esposa, a minha filha, a gente se sentiu muito amado lá, muito acolhido, muito abençoado, eu vi que o pessoal estava com uma energia incrível lá, então eu gostaria que tu falasse pro pessoal aí quem é o Juliano e como que foi essa festa, e vamos começar falando dos 10 anos aí da Cancian. Olá, Bruno, uma satisfação para mim, né, agradeço por participar do primeiro ConnectCast, né, dar uma continuidade nessa parceria, como tu falou, uma parceria que está somando, que está agregando muito para nós, Cancian como empresa e eu, Juliano, né, como gestor, como pessoa, bem como para a nossa equipe, né, a gente saber que a equipe está evoluindo, né, que a gente está podendo proporcionar isso para eles, para mim é uma satisfação, né, é uma realização muito grande. E, como tu falaste, esses dias tivemos a nossa comemoração desse ciclo, né, desses 10 anos de Cancian, então reunimos, né, aqueles nossos clientes mais antigos, os nossos parceiros, a nossa família, né, tanto a família de sangue como a família da empresa, né, o nosso time, a nossa equipe, e foi um momento único, né, um momento de muita emoção, como tu falou ali, a gente viu a vibração, a alegria, né, a felicidade de quem estava conosco lá vivendo aquele momento, foi um dia maravilhoso, aquele domingo, e mostra muito dessa nossa trajetória, né? Uma trajetória de muita luta, de muito trabalho, né? Muita resiliência, muita humildade, muito pé no chão, né? Então nada foi fácil, nada é fácil, né, Bruno? Hoje a gente chegou a 10 anos da empresa, né? Coisa que apenas 25% das empresas no Brasil chegam a 10 anos, né? Então é uma triste realidade saber que 75% param no caminho. Né? Então a gente é vencedor, sim, né? A gente cresceu muito, mas sempre mantendo, como eu disse, essa questão do pé no chão e sabendo que tem muito trabalho pela frente. Né? O crescer, ele não vou dizer que seja fácil, né? Mas o mais difícil é o manter, né? Manter a qualidade, manter essa responsabilidade de saber, né, que hoje a gente é uma referência no mercado de Santa Maria, é uma referência na região, no estado, né? Então a responsabilidade aumenta, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente está indo no caminho certo, né? Então te agradeço também por estar lá, né? Ter participado desse momento tão especial juntamente com a tua família. Eu fico muito feliz porque aquele dia, além de eu reencontrar muitos amigos lá, eu vi que realmente o meu conjunto de amizades, ele vem se renovando e evoluindo cada vez mais, sabe? Então, estar lá, eu fui apresentado por algumas pessoas legais lá, que me trataram bem, pessoas que já tinham me visto, já sabiam o meu nome, que já queriam também me conhecer, então foi muito legal. A gente se sentiu mesmo assim, ó, muito especial. A Cíntia foi
em algum momento estava indo no banheiro lá para levar a Cecília, daí já conectou com a Carol, daí já deram risada lá, que a Cecília tem uns bochechão, né? Daí começaram a brincar lá. E a Cíntia também se sentiu muito bem recebida. E a gente também acabei conseguindo apresentar a Andressa lá para a Cíntia, que a gente viu também que ela já conhecia a Cíntia da internet, ali já seguia uns vídeos, então foi muito legal. Teve uma grande conexão, que a Zana agora também me tornei mentor da empresa dela, né? Então, muito legal essa conexão. O que eu gostaria de te perguntar, eu sei que tem a Cancian, que tem a Avacon, que tem outros negócios, então assim, o Cancian, ele é um empresário, um líder, e quais são os negócios hoje que englobam assim o teu dia a dia, né, os projetos que hoje tu se envolve, que não é só a Cancian, né? Então tem muitos projetos que tu faz parte, assim, quais são alguns deles que tu pode compartilhar com a gente, para a galera entender que Juliano tem a Cancian, que é uma referência, algo admirável, mas que tem outros projetos também. Claro. Como que funciona isso? Eu sempre fui muito curioso, né, Bruno? E com o passar do tempo, desde a nossa abertura da Cancian há 10 anos, muitas oportunidades surgiram, né? Muitos convites surgiram. Claro que eu sempre digo que o foco também é tu saber dizer não, né? Mas para tu dizer não, pelo menos tu tem que ouvir. Eu parto desse princípio, né? Então, quando me chamam, quando me convidam para um novo negócio, eu digo, eu quero ouvir, quero saber mais. Alguns eu acabei entrando, né? Analisei, outros não. Né? Mas hoje eu participo de outras empresas, né? Como sócio ou como investidor, e que eu vejo que me agrega, e não é tanto a questão financeira, mas é a questão do conhecimento, né? A questão do network, a questão de tu estar convivendo muitas vezes como parceiro, como sócio de um empresário que fatura 2 bilhões aqui na região, e ele está junto contigo numa mesa, discutindo, né, o futuro dessa empresa que está começando, né, de uma startup, como eu faço parte também, né, de uma aceleradora, né, e tu está dividindo a mesa ali com pessoas que têm um vasto conhecimento. Então esse ganho eu sempre procurei, não é o ganho financeiro. Obviamente não vou ser hipócrita, né, que a gente busca também que essa empresa te dê ganhos, né. Ninguém quer entrar num negócio para ter prejuízo ou que não seja rentável. Mas não pode ser esse o objetivo inicial, né? Tu tem que analisar o macro, como eu digo, tu tem que analisar a floresta, então ver, opa, essa empresa aqui tem potencial, eu vejo que ela vai ser rentável sim, mas só pelo fato de eu estar rodeado de pessoas que vão me agregar, que vão me complementar e que talvez sejam sócios também em outros negócios, o ganho é muito maior, né? Então sempre, acho que a palavra que reduz, eu sempre fui muito curioso, né? Por eu ser curioso, né? E também, obviamente, se as pessoas me chamam é porque elas entendem que eu tenho algo a acrescentar, né? Que eu sou uma pessoa que vai gerar um valor, então a gente fica muito feliz, né? Mas, resumindo a tua pergunta, hoje eu faço parte da Cancian Imóveis, a Avacon Condomínios, eu tenho a 3C Construções, né? Que é uma outra empresa nossa do ramo da construção civil, então a gente participa de SPS, né? Que são sociedades de propósitos específicos. Exemplo, pega um grupo, 10 investidores e ergue um prédio, né? Cada um com seus percentuais, com as suas cotas. Hoje eu invisto em startups, como eu te disse, eu sou um dos sócios da Star, que é uma aceleradora que começou aqui na cidade, mas hoje é uma grande aceleradora a nível Brasil, né? Então eu sou um dos sócios fundadores, participo de empresas do ramo de franquias, né? Tanto franquias do ramo odontológico como da área da saúde, da área da medicina, agronegócio, né? Também sou investidor da Calmed, que é uma grande empresa que iniciou lá na universidade, né? como acelerada, lá na incubadora da UFSM, e a gente espera e tudo indica que vai ser até um unicórnio daqui a alguns anos, né? Que é uma empresa que está ganhando a América, enfim. Então, são conexões que foram surgindo, né? São oportunidades que foram aparecendo e eu entrei, né? E fico muito feliz. E como eu te disse, muitas portas eu acabei não entrando, né? Não girei a maçaneta, mas estive lá para ouvir e para saber o que era, agradeci e acredito que tomei decisões mais assertivas do que erradas. Isso é muito legal, que para mim fica muito claro que quem tem uma mentalidade próspera não está pensando só em ganhar, Sim. mas está pensando em aprender. E eu percebi esses dias, ouvindo um filósofo falar, eu caí uma ficha em relação a exatamente o que está falando, que a vida não é sobre ganhar,
A vida é sobre oferecer. Então tu acabou de concretizar na minha cabeça isso que é, eu quero estar ao lado de pessoas que também tenham me oferecer algo que não é o dinheiro, que é a conexão, que é a aprendizagem, assim como tu também tem algo a oferecer. Então quer dizer que não entro só pelo dinheiro, mas o que eu posso oferecer e posso conquistar, né, sendo interessante ao lado de pessoas interessantes, e aí a receita tá pronta, né? Porque se todo mundo ali quer multiplicar, é simples, aí vamos chegar a resultados lucrativos, né? E não só grandes faturamentos, que tem um empresário que ele fala, né? Faturamento é ego e o lucro é real, né? Sim. O lucro é real. Então, isso é muito legal, é muito bacana e fica claro aqui algumas sementes do que as pessoas podem colher dessa nossa conversa. Que muitas vezes a gente entra num desespero e quer mais resultado e quer que a minha empresa cresça e quer dinheiro e muitas vezes não é isso, é eu entender que quem tem um propósito de agregar, de oferecer algo, ao natural que outras pessoas vão querer a minha conexão, né? Então isso é muito legal. Uma pergunta muito interessante que eu gostaria de te fazer é assim, onde que o Juliano começou essa vida de corretor, por exemplo? Foi ali que tudo começou? Tu me falou que depois da Cancian, então, que surgiram todas essas parcerias, mas tu começou, acredito que como corretor também, sim, trabalhando das 6 até a meia-noite. Como que é essa história? Da onde surge o Juliano corretor antes da Cancian? Eu comecei em 2002, eu fazia faculdade de Direito, né, Bruno? E aí fazia faculdade... É formado em Direito Sou hoje. formado em Direito. Legal. Né, e a faculdade era meio turno e à tarde eu queria ter uma ocupação. Então eu comecei como estagiário numa empresa muito tradicional da cidade, do ramo imobiliário, o qual meu pai era sócio. Essa empresa não existe mais hoje. Né? E ali eu fui aprendendo muita coisa, como estagiário. Nunca tive uma regalia, um diferencial por ser filho de um dos sócios. Na verdade, era uma empresa que tinha vários sócios, né? Mas eu fui sempre aprendendo, fui absorvendo, muita humildade, né? E, obviamente, que eu comecei a mostrar resultado, eu fui crescendo. Né? Então, quando eu me formei em 2006, né, em Direito, eu comecei a advogar no escritório, né, e comecei a advogar para a empresa também. Né? A empresa entendeu, opa, né, quando tu era estagiário, tu fez cobrança, tu atuava também, querendo ou não, nessa parte jurídica, nada mais justo do que agora também tu advogar. Né? Então, advoguei em alguns processos, comecei a pegar gosto também pelo direito, mas ao mesmo tempo eu sempre tive essa veia muito empreendedora, muito de venda, muito do comercial. Né? E a gente sabe que o direito ele é mais moroso, né? Depende muito mais, depende do fórum, do tribunal, né? do sistema em si, né? De prazos. E eu sempre tive essa coisa mais do imediato, no sentido de saber que tu tem que plantar, né, que a colheita vem depois, mas essa demora me trazia alguma inquietude. Então Queria contar mais contigo. Exatamente, contar mais comigo, mas sabendo que tem que respeitar os prazos, né, e que nada vem do dia para a noite. E aí comecei a advogar, mas ao mesmo tempo eu recebi um convite da empresa para eu ser corretor, né, trabalhar como corretor, né, um meio turno, digamos, então meio turno advogar, e meio turno ser como corretor. E eu aceitei, né? Eu digo, não, aceito. Fiz o curso, isso lá foi em 2006, 2007. E comecei a trabalhar como corretor. E aí me apaixonei, né, Bruno? Então, me apaixonei de uma forma que os resultados começaram a vir. E a corretagem tem isso, né? Depende muito de ti e é um prazo curto. Né? Uma venda, vamos dizer assim, uma venda hoje leva em torno de 60, 90 dias, pode ser até menos, né? Se não envolver uma instituição financeira, mas vamos dizer uma venda com financiamento vai levar 90 dias. Então, dentro desses 90 dias, tu faz o teu trabalho bem feito, dando todo o suporte, dando toda a assessoria, e no final tu é remunerado por isso, com a famosa comissão, ou honorários, que eu prefiro chamar, né? Lá no final. Né? Então, o que talvez no direito eu levaria 3, 4 anos, né? Que é o prazo médio de um processo, eu vi que na corretagem eu poderia levar 90 dias. E aí comecei a me envolver cada vez mais e chegou um momento, passado ali 8, 10 meses, que eu abri mão do direito. Né? Eu digo, eu não quero mais advogar. Foi quando me chamaram de louco, a primeira vez, né? Mas como assim Sempre assim. Tu vai deixar, tu vai abrir mão da advocacia? Né? O meu pai é advogado, meu irmão também, então também
existia uma tradição, né, na família, e eu digo sim, tu vai ser vendedor, porque naquela época a corretagem ainda ela não tinha o peso, né, ela não tinha importância, o corretor ele não era valorizado como ele é hoje, que é uma profissão fantástica, né, é a profissão do momento, eu vejo como uma profissão do futuro também, mas isso nós estamos falando o quê? Há 16 anos, né, atrás, né? Então me chamaram de louco, né? Mas tu vai largar a advocacia, tu tem OAB, né? E a gente sabe que não é fácil, Não. né? Muita gente demora anos aí para conseguir a famosa OAB. Eu tinha, advogava, tudo. Eu digo sim, vou abrir mão e não me arrependo, né? Então entrei full time na corretagem e tive um crescimento muito grande, né, Bruno? Então 2007, 2008 até 2012 eu tive um crescimento muito grande. Eu fui o campeão de vendas todos os anos, desde que eu comecei, e era uma empresa que na época tinha em torno de 10 corretores, né? Então já tinha uma estrutura grande, mas eu sempre deixo claro, eu nunca tive nenhum diferencial, eu nunca tive nada, né, de regalia, e sim, né, se eu chegava mais cedo e se eu saía mais tarde, é porque era mérito meu, é porque eu dava resultado. Então a única diferença que eu tinha, que eu digo, é que eu tinha a chave da empresa porque eu saía mais tarde. Então eu saía 9, 10, 11 da noite, né? E eu tinha a chave, né? Era que os outros também poderiam ter, acredito eu, mas não tinham essa mesma mentalidade, né? Iam para casa às 5, às 5:30, às 6 para tomar o seu chimarrão, né? E eu pensava diferente. Naquela época, eu queria era crescer, era produzir cada vez mais, então não tinha horário, né? Não tinha algo que me impedisse, né? E aí eu tive esse crescimento, foram 5 anos muito bons. Eu costumo dizer que eu fiquei rico já como corretor, né? Eu fiquei rico, então eu comprei carro bom, carro importado, eu comprei cobertura, né? Em 2010, quando eu casei, nesse meio tempo eu conheci a minha esposa, Caroline, eu digo que ela foi de suma importância, lá em 2006, né? Porque eu digo, opa, é com essa mulher que eu vou casar, né? Com essa mulher que eu quero construir um futuro, que eu quero ter uma família, então eu preciso dar conforto para ela, né? Eu preciso dar bem-estar, eu estou tirando ela da família dela, né? E realmente foi uma coisa muito intensa, porque a gente começou a namorar, depois já ficamos noivo, né? Em 2008, 2009, 2010 já casamos, já, né? Antes de casar a gente morou junto um período. Então eu digo, eu tenho que dar conforto para ela. Então foi importantíssimo, foi fundamental eu ter uma pessoa parceira que entendia que se eu chegava às 11 horas em casa da noite, ou se eu abria a mão de um sábado, estar viajando, ou estar num clube ou num domingo, porque tinha um propósito, porque tinha um objetivo muito claro, que era o quê? Que era a gente crescer, que era a gente construir, né, uma família, né, que era a gente ter um patrimônio. Então eu sempre tive uma ambição, né, que é diferente da ganância, né, Bruno? Então, eu tive essa ambição de querer, de conquistar. Então, eu fiquei rico com a corretagem. É um recado que eu posso passar para quem é corretor autônomo e está me escutando, quem trabalha hoje no imobiliário, é que tu pode ser rico, tu pode ficar rico trabalhando como corretor, né? Basta tu dar o teu melhor. Não adianta tu querer dar o teu melhor, daqui 2 anos, daqui 3, um dia eu vou ter a minha empresa. Cara, não pode ser assim. Tu tem que dar o teu melhor a todo momento, entendeu? No que tu fizer, dá o teu melhor que o resultado vai vir, né? Então eu tinha essa mentalidade, tenho, né? Sempre tive, e tive excelentes resultados. Chegou um momento, né, que era muito, como eu disse, vários sócios. Talvez um dia eu teria alguma participação, mas eu tinha essa inquietude, né, de querer fazer diferente, né, de querer inovar, né, e muitas vezes quando tu está numa empresa muito tradicional, né, de 30, 40, 50, é mais difícil. Não estou dizendo que estão errados ou que estavam, de forma alguma. Quem sou eu, né? Agradeço, sou muito grato por tudo que aprendi, né, por toda essa bagagem que eu construí, mas chegou um momento que eu disse, não, eu quero agora colocar a minha metodologia, a minha forma de agir, a minha forma de fazer. Era um período 2011, 2012 que o mercado imobiliário ainda estava, aqui na cidade eu digo que estava ainda muito atrasado, no sentido assim de ter algo diferente, de inovar, né? E aí foi quando eu abri a Cancian, né?
foi quando me chamaram, a segunda vez que me chamaram de louco, né? Então a primeira quando eu larguei a advocacia, né, para trabalhar como corretor, e a segunda quando eu saí de uma empresa que um dia eu provavelmente teria alguma participação, né? Mas eu digo não, é isso que eu quero, é isso que eu estou convicto, né? Esses 5 anos de corretor foram importantes, eu cresci, eu ganhei muito dinheiro, mas agora eu quero ter a minha forma, né? E graças a Deus, ao meu trabalho, a minha esposa, a Caroline, que veio junto, a gente só cresceu, né? E acho que a gente vai falando mais durante aqui, né, Bruno, contando mais esses 10 anos da Cancian, mas esse é um breve resumo de como iniciou, né? Como iniciou a Cancian Imóveis. Como iniciou o Juliano também, né? Como o Juliano começou. Eu achei muito legal isso, eu já te falei isso aquele dia que a gente estava, acho que lá no Quero Café. Para mim, a parte mais legal assim de conhecer o Juliano é ver que talvez tu é muito diferente do que muitas pessoas acham sem te conhecer. Eu estava conversando hoje com outro Juliano, que também é teu amigo, que é o da Bevel. Tava conversando com ele falando que tu era um cara muito bacana, muito admirável, e nós tava falando assim, né, como as pessoas, elas têm bloqueio não com outras pessoas, às vezes elas têm bloqueio com dinheiro, com riqueza, elas veem as pessoas prosperando e não tem nenhuma pessoa que eu ouça falar algo às vezes positivo até da minha história. Eu vejo muitas pessoas falando assim, o Bruno cantava, o Bruno ia no absinto, ia lá, ficava bebendo lá, e aí ficava com muitas meninas e toda aquela coisa, e agora tá, de repente, tentando ser empresário. Eu não vejo um cara dizendo assim, cara, tu vê, né, o Bruno tava lá, ele tocava, ele bebia e agora ele virou empresário. Tu não vê ninguém falando ao contrário. Sim. Tu não vê alguém dizendo, pô, que legal, o Juliano ele fazia direito e ele arriscou, e, né, as pessoas elas têm um viés muito negativo às vezes disso, porque às vezes elas viveram escravas e elas querem entender que as pessoas não podem ser livres, né, Sim. dentro da sua cabeça. E a parte que eu mais admiro, e foi o que eu falei pro outro Juliano hoje, é que eu só tenho a falar coisas extremamente positivas sobre a nossa relação. Porque desde o momento em que eu fui conversar contigo as primeiras vezes, não teve uma vez que tu não foi gentil comigo. Onde nós podemos nos encontrar, Juliano? Aonde fica melhor para ti, Bruno? E aonde, sabe? Tipo, a gente tá ali, obviamente que eu estou ali servindo como um parceiro e que tu poderia muito bem falar, cara, estou na Cancian, vem aqui. Mas muitas vezes foram dessa forma, com gentileza, educação. Então hoje eu defendo muitas vezes o nome da Cancian e o nome do Juliano, não é porque eu recebo para estar lá, é porque eu acredito no que eu estou fazendo. Eu já neguei palestras, já neguei mentorias em outras imobiliárias, porque eu não acredito nessas outras imobiliárias. Porque eu sou o vendedor verdadeiro, aquele que vende o que acredita. Sim. Eu posso talvez não ter uma Ferrari, mas eu venderia uma. Eu posso não ser corretor, mas eu acredito que as pessoas tenham que ter os valores, então eu vejo isso no Juliano. E uma das coisas que eu ia te perguntar é justamente isso. Nessa trajetória que tu vê, tu falou sobre a Carol, eu ia perguntar onde é que a Carol entra nessa história, porque sempre tem alguém especial que muda a nossa vida, que faz a gente enxergar o mundo de uma forma diferente, né? Assim como na minha foi a Cíntia, a Carol foi na tua. Então, o que mais assim te fez, ou quais pessoas... A Carol mesmo, o que tu vê que ela fez tu enxergar mais da vida? Aquilo que deixa a vida mais colorida, que faz assim, agora é que eu não desisto mesmo. Agora, achei sensacional o que tu disse, isso pra mim é hombridade. Eu estava tirando a Carol dos pais delas, então eu tenho a obrigação de dar uma vida melhor pra ela. Isso pra mim é hombridade. E eu vejo que a gente perdeu isso ao longo dos tempos. Porque muitos bloqueios no nosso país mostram bloqueios paternos, pais que saem de casa, né? Então eu vejo que tu tem essa base, assim, nesse sentido, esse valor, assim. Isso é o valor de um líder pra mim. Então quais são os valores que tu acha que construíram e que fizeram tu chegar até aqui? Mas quais foram as pessoas que talvez mostraram isso pra ti? A Carol e mais uma ou duas pessoas. Eu vi tu falando alguns nomes também de pessoas que te falaram, vai lá, voa, bate Sim. as asas. Quais são essas pessoas que tem mais claro, assim, 2, 3 pessoas que tu enxerga? A Carol, quem mais que tu enxerga que fez isso? Muito legal. Acho que um valor principal, né, Bruno, e eu vejo que hoje eu quero passar isso para o meu filho, para os meus filhos, são muito jovens, são muito pequenos ainda, né? É dar valor às coisas, dar valor ao dinheiro, né? Então, o meu pai, por exemplo, ele foi de suma importância, ele foi fundamental. Porque quando eu decidi sair, lá em 2012, ele não foi contra, mas ao mesmo tempo ele não disse assim, ó, eu vou te ajudar,
eu vou ter emprestar dinheiro, como é que vai ser, monta lá, que se não der certo, não, sabe, ele foi muito frio. Na época, te confesso que eu fiquei chateado com essa atitude dele, até ficamos uns períodos, aquela coisa meio da rebeldia, da minha imaturidade, eu tinha 30 anos, né, de não conversar, né, mas eu vejo que foi ele teve uma sabedoria, ele foi muito correto, ele foi muito certo. Por quê? Porque eu não tinha opção de errar, entendeu, Bruno? Era eu, a Caroline, e eu tenho um pai que hoje ele tem condições, mas foi mérito dele. Ele veio de uma família pobre, do interior. O meu avô era colono, ali do interior de Nova Palma, meu avô e a minha avó. Então, se ele tem algo, foi por mérito dele. Conquistou, advogando, trabalhando, né? Mas nunca deu nada de mão beijada. Né? Então, eu digo assim, quando eu abri a Cancian lá em 2012, ele não me deu uma caneta. Né? Uma caneta não me deu, poderia... Né? Vou te dar 100 cuias aí para tu dar para os teus clientes. Não deu nada. Né? E então, eu tinha feito economias, como eu te disse, eu tinha recursos e era com aquilo e com a minha força de vontade. Né? Não tinha opção, não tinha plano B. Era o plano A de dar certo. E eu vejo, então, assim, ó, que essa atitude dele, e isso eu quero passar para os meus filhos, né? De valorizar. Né? De dizer, ó, tu quer fazer, faz, mas... eu não vou ficar aqui tapando teus furos, né? Porque talvez se ele tivesse feito isso, não seria a mesma história, a mesma trajetória. Se eu tivesse esse conforto, digamos assim, né? Ou esse colchão financeiro de dizer, não, se der errado, eu vou voltar, ou se der errado, alguém vai, né, vai cobrir as minhas despesas. Então, não, eu pagava boleto na época de jornal, de revista, de rádio, com um cheque meu, pessoa física. Isso é lindo, né? Isso é lindo. Então, assim, ó, sem dúvida, o meu pai, a minha mãe, com aquele suporte todo da mãe, né, sim, do amor, do carinho, do afeto, né, de te abraçar nos momentos difíceis. A Caroline, né, ela era farmacêutica, então ela abriu mão também da profissão dela, ela trabalhava na época numa rede de farmácias, ela era a farmacêutica chefe de uma das farmácias, né? E ela viu, né, aquele momento que eu precisava de alguém, precisava de pessoas ao meu lado. Quando a gente abre, a gente faz de tudo um pouco, né, Bruno? Tu é o comercial, tu é o marketing, tu é o faxineiro, tu é o financeiro, né? Tu é tudo, né? Então ela disse, não, vou largar, vou... E ela entrou de cabeça e tá até hoje lá, todo financeiro é com ela, né? É diretora financeira, é sócia. O Cláudio Zap, como eu comentei aquele dia lá no evento da empresa, o Cláudio Zap é uma pessoa que eu admiro, assim, um empreendedor fantástico, uma pessoa que hoje ele está com 80 anos e tem uma proatividade, uma atitude, ele trabalha, ele viaja, ele vende, ele grava, ele está lá no dia a dia, então quem conhece... E ele na época ele disse assim, voa, guri, ele me chama de guri, voa que tu, né, tu tem um futuro fantástico, né, e eu vou te dar mídias, dar não, né, o que tu precisar de mídia, tu pode contar comigo e tu me paga como e quando tu quiser. Então isso assim a gente não esquece, né? E até sempre que eu falo, eu me emociono porque hoje as pessoas te apoiarem, te oferecer, né, Bruno, muitas vezes a gente sabe, né, porque tem toda uma história, mas lá no início, tu também deve ter passado por isso, quando tu iniciou, aqueles que apostaram lá no início é fantástico e a gente é muito grato, né? Então, o Zap, o meu sogro foi uma pessoa importante, no sentido também muito parecido com o meu pai, é uma pessoa que também é batalhador, é vencedor, mas que nunca deu nada para Caroline no sentido assim de mão beijada, né? Então, quando a gente juntou os nossos trapos ali, né? Eu me lembro que a Caroline comprou um carro, foi para comprar um carro e pediu para ele, né? E ele disse, não, eu vou te dar o valor, mas tu vai me pagar, né? Tu vai me pagar esse carro. E ela foi lá e pagou, acho que era 1.500, 2.000 por mês, né? Então, também vejo que foi de uma sabedoria muito grande, sabe? Porque né, ele poderia ter dado, mas ele disse, não, eu quero que tu pague com teu dinheiro. Então, isso é um dos ensinamentos, né, Bruno, que eu quero passar para os meus filhos, assim, ó,
o pai tá aqui, tá junto, mas eles têm que valorizar, eles têm que saber que eles vão ter que trabalhar, que nada vai vir de mão beijada, né? Porque senão fica muito fácil, né? Fica muito cômodo. Então, citei algumas pessoas, claro que tiveram outras, né? Que foram importantes nesse início, algumas já falecidas, como o Neymar da RBS, a Zaira, né, de Grande, da Razão, né? São pessoas assim que eu tenho um carinho porque eu era um guri iniciando, né? E eles de veículos de comunicação importantíssimos da cidade, foram lá e acreditaram, né? Não deram nada, como eu disse, mas davam prazo, parcelavam, né, Bruno? Então sabiam com quem estavam falando, acreditavam no nosso potencial, né, da empresa, no meu, e graças a Deus até hoje nunca foi pago um boleto com atraso, né? Sempre honrei com as obrigações, então a gente vai criar uma credibilidade, cria uma história aí, né? Muito bonita aí, né? Isso que tu falou também me emociona muito porque é real, as pessoas elas não conseguem ter essa visão, né? Então elas acabam não enxergando uma coisa que a gente tem que enxergar, na verdade, né? Porque é a gente que consegue enxergar algo que elas não enxergam, então eu hoje julguei também muitas vezes, me senti magoado muitas vezes com meu pai naquela época, mas eu vejo que a gente está enxergando aquilo, então a gente tem a responsabilidade de acreditar, né? Então o que eu vejo aí no que tu me conta, que eu fico bastante emocionado com isso, é também tu enxergar valor nas pessoas que te ajudaram, valor nas pessoas que apoiaram, mas também ao mesmo tempo tu não estava esperando isso, né? E se essas pessoas apostaram em ti, foi porque tu mostrou para elas que davam para elas apostarem. As pessoas hoje elas querem que a gente aposte nelas, mas elas também não mostram que elas podem investir nelas. Então eu falo até muito em Deus e digo assim, Deus também não é bobo. Ele vai parar de investir em ti. Ele não vai ficar investindo se tu não der retorno, ele quer investir em pessoas que dão retorno, então seja produtivo, né? Então isso é muito legal. E um ponto também muito importante disso que a gente está falando é a gente lembrar disso, né? Que é o que nos fortalece. Então é isso que talvez nos dá esse gás de cada vez mais crescer, cada vez mais crescer. Eu também tenho muita gratidão por pessoas como aqui na cidade, Fabiano Oliveira, que é o da Atlântida, outros amigos assim que também viram coisas que outros não viram, né? E eu falo sempre assim, cara, se tu quer ser um líder de verdade, eu com apenas 34 anos estudo muito, então eu ouso falar, porque eu aposto isso há bastante tempo já. Tu falou que o teu pai ele ajuda de certa forma, mas o pai ele não tá ali para que a gente ame ele, né? Ele tá ali como um líder. Tem muita gente que me reclama hoje, porque o meu chefe me cobra, porque o fulano me cobra, o meu líder me cobra. Esse é o papel dele. Esse é o papel dele, ter cobrar. Porque se você não tem alguém que cobra, muitas vezes você não vai saber qual é o seu melhor. Então o líder, além dele cobrar, é porque ele acredita em ti. E se o pai ele empurra a gente para o mundo, não é porque ele não quer, é porque ele fala assim, vai que eu confio em ti. Só que a gente entende ao contrário. Me ajuda, mas ele está ajudando, empurrando. Vai lá e faz, aprende a fazer. Então fica claro aqui a tua formação e alguns porquês do porquê que tu é como é hoje, né? E tu enxerga e valoriza com maturidade, isso que eu acho que é o mais importante. Felizmente ou infelizmente, meu trabalho acontece com muitas pessoas que às vezes têm 40, 50 anos e são líderes e ainda estão culpando seus pais, ainda estão culpando a sua esposa, ainda estão culpando o chefe, o líder, porque não deram certo. Eu não vejo em nenhum momento tu culpando alguém, tu só tá olhando para frente com visão de futuro, com antevisão, né? Não enxergou só o futuro, tu enxergou o futuro do futuro da corretagem, da Cancian, que hoje não é tu nem que diz, eu vejo em propagandas e revistas e jornais e televisão que a Cancian é inovação, que ela é tradição e inovação, então fica claro isso, sabe? Essa visão assim. E de tudo isso que tu falou, assim, tem a parte boa, que são essas pessoas que te ajudaram, que estavam contigo, mas quais foram os desafios para te se tornar esse grande empresário que tu é hoje, esse líder que tem hoje mais de 60 pessoas na equipe, isso só na Cancian, eu não sei como é os outros negócios, né? Quais foram os maiores desafios, assim, os momentos aqueles que a gente pensa, assim, que será que vai dar certo? Será que é para ser mesmo? Daí a gente tem que reforçar a nossa fé, Deus nos mostrando como ser resilientes. Quais foram esses momentos que tu acredita, assim, aqueles que mais chamam a tua atenção, lembrando, assim? Sim, eu costumo dizer, né, Bruno, que o empresário, o empreendedor, ele, durante o dia as coisas podem mudar, né, 10 vezes, né? Então, acho que uma palavra, assim, é muito resiliência, né?
porque nem tudo são flores, nem tudo são rosas, então tem momentos de dificuldade, né? Muitas vezes acontecem frustrações no sentido assim de pessoas que tu ajudou, né? Que tu acreditou, né? E muitas vezes te viraram as costas, né? Não tiveram essa gratidão, não tiveram essa humildade, né? Mas tu pode usar isso para te colocar para baixo ou tu pode usar isso para se alavancar, né? Então, como eu digo, nessas 10 mudanças do dia, tu tem que o quê? Aconteceu, respira, conta até 10 e vida que segue, né? Se tu ficar se apegando a algo que aconteceu, alguma frustração, alguma rasteira, como te falei, né? De algum parceiro, se tu ficar te apegando a isso, tu não vai para frente. Né? Então, a dificuldade é essa, a questão também, eu sempre digo, eu falo muito essa palavra, né? É a questão da humildade, do pé no chão, né, Bruno? Porque à medida que tu vai crescendo, né, que tu vai, muitos se perdem na questão do ego, na questão da vaidade, né? Então, muita gente se aproxima de ti com algum interesse, né? Vem te dar um tapinha nas costas, né? Vem te oferecer crédito, vem te oferecer oportunidades ou muitas vezes negócios que não são bons, né? E tu pode entrar num negócio que não é bom por ego, por vaidade, para dizer que tu está, ou que tu tem, ou que tu, né, tem tantos funcionários, ou tantas filiais, ou que tu está abrindo agora em outras cidades, em outros estados, e aí muita gente se perde neste caminho, né? Então, como eu disse, muitas oportunidades surgem, mas foco é também saber dizer não. Então tu tem que avaliar. Ah, mas Juliano, em 10 anos ou em 15, todos os negócios deram certo? Claro que não. Já teve empresa que eu abri e que eu fechei, entendeu? Já teve negócios que eu fiz que não foram tão bons, né? Mas se eu colocar na balança, é muito mais positivo do que negativo. Tenha certeza disso, né? Então, mas tem que ter muito cuidado, né, com essa questão da vaidade, do ego, porque muitos se perdem no caminho, né? Principalmente com a questão crédito, né? O crédito, para quem não sabe usar, é uma arma perigosíssima, né? E quanto mais tu cresce, quanto mais nome tu vai fazendo, mais crédito surge para ti, né? Então tem que ter muito... Eu sempre falo, né, aquela questão da empresa rica e do dono pobre, né? Então tu tem que ter essa mentalidade. A tua empresa tem que estar muito forte, ela tem que estar crescendo, ela tem que ter caixa, ela tem que ter capital de giro, né? E o dono, o sócio, o diretor, né? Ele tem que ter uma vida mais simples, né? Com o passar do tempo, tu começa a ver que tu pode te dar um luxo a mais. Bom, aí sim, aí é o momento então de tu desfrutar também. Mas naquele início, principalmente, se tu misturar a vida pessoal com empresa, né, se tu misturar contas, e eu vejo que muita gente se perde nisso, né? Vai viajar a passeio e paga com o cartão da empresa, dá um cheque da empresa, né? Não tem um prolabore definido, ou não tem uma retirada, né, de lucro definida, vai lá, pega do caixa, muita gente se perde nesse meio do caminho, né? Acha que o dinheiro da empresa é infinito, e não é, né? Ele é finito. Né? Então, tu tem que estar produzindo, tu tem que ter muito esse cuidado, né? Então, acho que os principais desafios é esse, e tudo se resume aqui, né, Bruno? Ao mindset, né? Ao teu pensamento, à tua cabeça, de tu ter essa humildade, né? Ter esse pé no chão, de dizer, opa, eu tô bem, agradece, mas, cara, tem muita coisa ainda pela frente, sabe? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, tu tem que estar preparado para surpresas que poderão vir nessa caminhada, nesse caminho aí. Muito legal. Eu agora, no ano de 2022, eu mentorei mais de 100 empresas, exatamente como tu falou. Pessoas que têm minas de ouro na sua cabeça, são geniais às vezes, se perdem no emocional, no dinheiro, né, na cobrança errada, numa visão errada. Não, vou pegar dinheiro agora pro NAMP, sei lá o quê, e daí se ilude, e aí acaba realmente quebrando, né, uma pessoa que às vezes é genial, uma pessoa que às vezes tem um grande potencial. E aí um ponto do que tu deixou claro na nossa conversa também é essa mentalidade de não perder tempo com prejuízo. Errei, respirou,
10, né? Conta até 10 e continua. Daí a gente estuda muito, né? Eu estudo muito sobre mentalidade. Então, tem um mindset fixo, que é a pessoa que faz do erro uma ferramenta de fracasso. Para ela, o erro é inadmissível, não dá para errar, tem que... Imagina o que vão falar se eu errar, então ela fica presa à opinião do outro e ela tem medo de errar, e aí ela não testa, como eu sempre falo, testa, né? E a tua mentalidade, fica claro na nossa conversa, que é uma de crescimento, que é aquela mentalidade que o erro faz parte do processo para crescer. Então é igual uma criança, né? Ela cai, ela erra, ela cai, ela levanta, caiu, levanta, né? Então isso é muito legal. E dentro dos desafios que tu falou, acho que vale eu ressaltar, que é algo que me emocionou muito também lá nos 10 anos, né? Foi lembrar, quando tu falou da tua história, lembrar de quando eu morei aqui dentro da academia. E lembrar que eu só saí daqui para ir morar num kitnet com a Cíntia há 6, 7 anos atrás. E hoje a gente mora aqui num apartamento grande, também comprei um carro zero agora também, estou crescendo nesse sentido. Crescendo com humildade, buscando conhecimento, se afastando de pessoas erradas, se aproximando das pessoas certas. E eu me emocionei muito quando tu disse que só quem é pai sabe isso e quem tem uma mulher trabalhando do lado, que é o maior desafio é trabalhar com a mulher em casa, né, do trabalho. E tu falou que a Carol abriu mão do trabalho dela e que ela mesmo gestante estava lá trabalhando. E quem vê hoje os resultados não sabe disso. Quem vê hoje vocês de repente viajando, curtindo, uma grande equipe, não sabe que teve esse sacrifício. E na internet é muito fácil as pessoas se iludirem com gente que está alugando uma Ferrari lá fingindo que tem resultado e parece que tudo é fácil. Então eu gostaria que tu relembrasse essa história que eu ouvi tu falar e achei muito legal. Como foi esse momento ali que tu teve que superar aquele momento onde tu precisou do apoio da esposa, grávida, ajudando, acho que fazendo vistorias nos lugares. Aquilo para mim foi emocionante porque prova que em momento algum a Carol está contigo por qualquer tipo de interesse. Ela está contigo porque ela escolheu, ela apostou no homem que tu ia se tornar. Sim. Isso é uma grande mulher, né? Não, sem dúvida. Interesse não, porque quando ela me conheceu tinha um Clio vermelhinho sem ar-condicionado, né? Mas tinha muita vontade, sim, de crescer, né? Tinha muita vontade de ser alguém na vida, né? E indo nessa linha do pé no chão, eu sempre fui muito preocupado com custos, né, Bruno? Então, e até hoje, né? Custo, controlar, né? Rever o que é prioridade, né? O que tu pode abrir mão, se realmente precisa contratar agora ou não. E quando nós iniciamos, indo nessa linha do custo baixo, né? Iniciou eu, né? Como diretor, como proprietário, a Caroline como minha esposa, né? Que também não. Então o custo era zero, né? Porque era eu e ela. A minha sobrinha como estagiária, a Júlia, né? Então estagiário geralmente também ela era estudante de Direito, está até hoje conosco, hoje é a nossa gerente, é a colaboradora mais antiga, uma pessoa fundamental, né? Era uma menininha de 18 anos, hoje tem 28, é mãe, né? Já tem hoje o patrimônio dela, já adquiriu imóveis, né? Mais de um, né? Então também eu sei que ela se inspira muito em mim, ela está vendo que é possível, né? Ela ter a carreira dela, ela construir a família, o patrimônio dela. E éramos nós 3 e mais 5 corretores autônomos. Então nós tínhamos que fazer tudo, né? Os 3, eu, ela e a Caroline, fazer toda essa questão de gestão, de marketing, de atendimento ao público, de vistoria, né? Que eu citei aquele dia. Então a vistoria, para quem trabalha com locação ou já foi inquilino ou é proprietário do imóvel, que é aquele laudo, né, que se faz no início e no final da locação, e quem fazia vistorias era a Caroline, né? Então, e nesse meio tempo ela ficou grávida, né? 2014 ali ela ficou grávida do Henrico, e ainda, para te ver, com 1 ano e meio, 2 na empresa, era ela que fazia vistorias. Para te ver como a gente, né, sempre foi muito, né, controlando essa questão de custos, né? E então grávida, né, barrigão, né? Me lembro de um imóvel ali perto da imobiliária, na Venâncio, era uma sala comercial grande. Ela foi lá, levou um banquinho, né, porque a gestante, e ela lá anotando, apontando tudo, né, os defeitos do piso, isso. Então, cara, isso é fantástico, né? Tu saber que se hoje a gente viaja, como tu disse, a gente aproveita, se a gente mora numa casa boa, né, anda num carro bom, lá atrás, e há pouco tempo atrás, há 7 ou 8 anos atrás, ela estava fazendo vistoria. Ah, mas Juliano, será que não podia ter pessoas? Até poderia, né? Mas eu vejo assim ó, que tudo isso foi um aprendizado,
tudo isso serviu, né, para a gente fazer patrimônio, para a gente, né, ter um custo baixo para a empresa alavancar, né? E aí, claro, com o passar do tempo, né, obviamente a gente foi aumentando a equipe, foi contratando pessoas, passou a ter gerentes, né, mas tudo no seu momento, né? Então, nunca quisemos atropelar, né? Sempre, né, um passo de cada vez, né? Depois vieram filiais, em 2015 abrimos a primeira filial em Camobi, que era um sonho antigo. Depois, em 2017, abrimos a nossa terceira loja, que é a nossa matriz hoje, lá nas Dores, que também era um sonho antigo, um sonho grande, de ter uma loja imponente, de 2 andares, numa avenida, com estacionamento, né? Então tudo foi no seu momento. Eu vejo assim que eu não atropelei etapas, né? E esses, como eu disse, crescer, não vou dizer que é fácil, mas muitas vezes acontece rápido. Agora o manter com qualidade, né, o manter esse crescimento perene, esse é o maior desafio. Então eu não me arrependo de nada, acredito que tudo veio no momento certo, né, e nesse meio tempo desses 10 anos abri outras empresas, né, então como a Avacon, né, que é um braço da Cancian, que é uma empresa de condomínios, hoje administra mais de 200 condomínios aqui na cidade, hoje já é franquia, então nós estamos em 5 municípios, queremos terminar o ano que vem de 15 a 20 municípios, né, além do estado, então já temos uma proposta em Brasília, né, já temos uma proposta em Itapema, Balneário Camboriú, mas tudo também, né, tenho 2 sócios lá na Avacon, e eu procuro passar para eles essa mesma mentalidade, né, de ir com o pé no chão, que tudo tem um momento, né, de controlar custos, cuidar essa questão para não subir para a cabeça, né, e aí as outras empresas também foram surgindo no passar desses 10 anos, né? Mas eu vejo que tudo foi no momento certo, né? Muito analisado, né? E sabendo dizer não, mais uma vez, né? Foco é também saber dizer não. Isso é muito legal porque acho que a fala muito forte é ninguém fica rico de susto, né? Bu, enriqueceu. Não, tem toda uma construção e eu vejo que quanto mais a gente tem essa ansiedade, essa improdutividade, muita informação, as pessoas ficam presas no celular. É assustador o número de empresários hoje que eu converso, que eu vou regular o sono deles, vou regular a mentalidade através disso, do corpo, do físico. Aqui na Let's muitos vêm treinar com a gente, porque senão o cara fica ansioso, fica no celular, aí às vezes ele não percebe que ele mesmo não está investindo nele, sabe? Eu vejo que tu é um cara que pratica esporte, que se cuida, né, que tem esse movimento, né? Esse movimento ele não está na nossa cabeça, não está só na cabeça, né? Um cara que pensa assim, ele precisa de ativação, de motivação. Então isso é muito legal. Então um dos pontos que eu gostaria de te perguntar é isso, assim, como que hoje é a tua vida pessoal e a profissional? Como que tu separa isso? Assim, tem momentos de hobby, de lazer, de exercício, tem o pádel, né? Mas como que tu separa esse negócio assim para ter saúde, para que tu também tenha tempo para tua família? Qual que é essa divisão assim, trabalho, Juliano pessoal, Juliano trabalho? Claro, isso não é algo que veio desde o início, né, Bruno? Então eu também mudei, né? Nesses 10 anos teve um momento que o foco foi muito mais trabalho. E quando eu digo, quando tu chega em casa às 11 da noite, muitas vezes tu tá abrindo mão de estar com a tua família, de estar com o teu filho pequeno. Mas tem um propósito, tem um motivo, né? Tem um porquê. Então, eu sempre costumo dizer, um profissional diferenciado, em qualquer ramo que for um atleta, ele tem que abdicar de muitas coisas, né? Se ele fizer o arroz e feijão, aquele básico, né? Se tu chegar às 9 na empresa e sair às 6, tu vai ter o resultado provavelmente que a grande maioria tem. Então, se tu quer ser diferente, tu tem que fazer coisas diferentes. E esse fazer coisas é abrir mão. Então, no início, abri mão de muitas coisas. Abri mão da minha família, mas ao mesmo tempo tive uma companheira, tive uma parceira que sempre entendeu. E a gente, com o passar do tempo, a gente soube dividir isso. Por exemplo, eu não levar trabalho para casa, então eu ficar até mais tarde na empresa, mas não levar trabalho para casa. Dela fazer as tarefas da casa enquanto eu estava na empresa, né, de cuidar dos filhos, a educação, tudo isso. E aí, com o passar do tempo, tu começa a ter pessoas, né, e criar novos líderes e novas lideranças nas empresas, tu começa a entender que tu pode delegar, né, então tu para de ser centralizador. Eu já fui muito centralizador.
né? Até 4, 5 anos atrás eu era muito centralizador. Tudo tinha que passar por mim, tudo tinha que ter o meu aval, né? Se eu não tivesse junto, parece que a coisa não ia dar certo, né? E aí tu começa a mudar, tu começa a ver, não, opa, se eu continuar com essa mentalidade, ou eu não vou crescer mais, eu vou estagnar, ou eu vou morrer, né? Eu vou infartar, porque eu tô querendo fazer tudo, eu tô querendo abraçar tudo, eu não tô cuidando da minha saúde, eu não tô, né, eu não tô lá com a minha família quando eu deveria estar, eu não tô viajando, eu não tô me presenteando, né? Isso 2016, 2017 foi um momento ali que eu tive que repensar muita coisa, né? Porque profissionalmente nós estávamos muito bem, eu estava muito bem financeiramente, mas eu não estava tendo tempo para mim, né? Eu não estava desfrutando, né? E eu digo, opa, e do que adianta? Sabe, do que adianta? É só trabalho, né? Então eu estava com 91 quilos, né? Ia no médico fazer os exames alterados, né? E eu digo, opa, se eu continuar assim, não vai dar. Então comecei, né, a mudar, então comecei a viajar, fizemos viagem para o exterior, fomos para a Disney, que era um sonho antigo, meu, da Caroline, né? Começamos a viajar mais com os nossos filhos, começamos a ter hobbies, né? Ter momentos nossos, praticar esportes, confrarias, né? Mas só isso foi possível porque lá atrás a gente abdicou de muita coisa, né? Então, uma outra questão que tem que passar para quem está iniciando, tudo tem o seu momento. Não adianta, eu estou com 1 ano da empresa, mas ao mesmo tempo eu já quero viajar, eu já quero fazer isso. Opa, cuidado. Daqui a um pouco tu vai crescer do esporte, tu vai ser um grande atleta, porque tu só está querendo ir lá treinar e jogar isso e jogar aquilo, e a tua empresa vai estar desamparada, né? A tua empresa vai estar jogada às traças, então tem que ter esse cuidado, tem que saber mensurar, colocar na balança, né? Então isso com o passar do tempo eu vi que era possível, que era necessário, e hoje a gente sabe dividir muito bem, entendeu, Bruno? Então, no momento que eu estou na empresa, eu estou full time, eu dou o meu melhor, eu comecei a ver que eu não preciso estar lá em tempo integral, né? Porque para a empresa crescer também eu tenho que estar na rua, eu tenho que estar criando novos relacionamentos, eu tenho que estar fazendo network, entendeu? Eu tenho que estar conversando com empresários, eu tenho que estar me relacionando, mas eu sei que lá na empresa ela vai estar, né? Eu vou ter gestores, eu vou ter uma equipe tocando, então eu não preciso estar lá em tempo integral, né? Eu preciso ter aquele momento de férias, de lazer, então hoje a gente tem muito claro isso, a gente faz viagens com a família ou viagens somente eu e a Caroline, somente o casal, que é fundamental também, né? Filhos é uma bênção, é a maior dádiva que a gente recebe, mas tem que ter aqueles momentos do casal. E a gente vê que muitos casamentos acabam se desgastando porque o casal não tem naquele momento deles, é sempre com filho, não consegue sair, se vai num jantar tem que levar o filho, né? Não estou julgando que eles estão errados, mas na minha concepção, né, no meu ver, tem que ter um momento a sós do casal, né, para o casal viver, né, para ter aquela relação a dois. Então hoje eu e a Carolina, a gente tem isso muito claro, né? Quais os próximos passos, quais os próximos objetivos. Hoje nós estamos, né, no final de 2022, a gente já sabe as viagens que nós vamos fazer o ano que vem, né? Para onde nós vamos ir, quando que vai ser, né? O que nós vamos adquirir. Eu todo final de ano, Bruno, lá no último dia do ano eu paro 1, 2 horas ali para fazer uma reflexão de como foi o ano, né? De agradecer a todos aqueles que estiveram comigo, que passaram, agradecer a Deus, né? Eu tenho uma fé muito grande, a São Pio, sempre falo em São Pio porque eu sou devoto, né? Pedir saúde, pedir proteção e coloco no papel tudo aquilo que eu quero para o próximo ano, seja na esfera pessoal como na esfera profissional. E eu vou te dizer assim, ó, que 90% das coisas se realizam, né? Por quê? Porque eu tenho muito claro, eu vou lá e eu conquisto, né? Enquanto eu não conseguir aquele objetivo, eu não desisto, né? Então, isso se chama clareza, isso se chama foco, né? E é algo que eu procuro passar para quem está comigo, para minha equipe, né? Eu digo, vocês têm que ter muito claro, né? Qual o próximo objetivo de vocês? Por que vocês estão vindo trabalhar? Por que vocês estão acordando cedo? Ou estão dormindo tarde? Por que vocês estão trabalhando muitas vezes num sábado, num feriado, num domingo, né? Como um corretor autônomo, né? Para quê? Né? Então tu tem que ter muito claro, é para trocar de carro? Qual carro?
né? Tu tem que saber o modelo, tu tem que saber o ano, tu tem que saber a cor e tu tem que estar com esse sonho, com esse objetivo à vista, né? Então tem que estar na tua carteira, ou tem que estar na tua proteção do celular, ou na porta do teu armário, lá no teu quarto, no teu closet, ou na agenda, enfim, para tu olhar para aquilo ali e tu dizer, ó, é para isso que eu tô acordando cedo, né? É por isso que eu tô abrindo mão, né? Tô abdicando de muitas coisas, mas eu tenho um objetivo muito claro. E isso é muito pessoal de cada um. É como eu digo, talvez seja o carro, talvez seja a casa, talvez seja a viagem, talvez seja um plano de saúde, talvez seja fazer um muro da casa, que hoje não tem um muro. Cada um tem que ter um objetivo muito claro, né? E correr atrás e alcançar. Porque senão entra Um platô, né? num platô, né? Acaba se conformando e vivendo e passando e aí você acaba se frustrando, né? Então, acho que essa clareza é fundamental. Eu vejo que assim, eu falo muito sobre essa parte da inteligência emocional, né? Tanto na Cancian como nas outras empresas, como a Caixa, a Sicredi, Claro, Vivo, são empresas grandes para mim, e eu sempre falo que a desmotivação é tirar os olhos do alvo, né? Então isso é muito legal, porque a maioria das pessoas, elas querem aquilo, mas aí elas olham a distância que elas estão daquilo e elas se desmotivam. Então eu vejo que pessoas que têm essa mentalidade como a tua, de crescimento, elas entendem que vale a pena esperar por aquele momento, porque senão eu vou viver fadado à ruína, à mediocridade, eu vou até metade do caminho, não cresço. Então é isso. E sobre a empresa autogerenciável para te poder ter o teu tempo, eu vejo que tu falou que começou lá com a Carol e tudo mais, e vejo muitos empresários querendo contratar gente para crescer. E eu vejo nos livros e claramente aqui a gente conversando, que a gente tem que contratar pessoas porque a gente está crescendo, né? Aprendi isso com o Jeff Bezos, a palavra frugalidade. Frugalidade é fazer o máximo com o pouco que tu tem. Então ser frugal é isso. Aí agora eu vou contratar porque a gente está crescendo, está conseguindo gerar frutos com o que a gente tem. Mas as pessoas nem geram frutos, já querem chamar alguém para ajudar. Então isso eu acho que é um ponto importante. E essa mentalidade, né, voltada para esse sucesso, para essa visão assim. Dentro do que tu falou, eu nem tinha programado essa pergunta, mas acho até que foi um equívoco da minha parte. Fala pra mim sobre fé. O que é fé pro Juliano? Fora o São Pio, os momentos que tu mais precisou dessa fé, assim. Acho que a fé tem que ser diária, né, Bruno? Tu tem que ter alguém, tu tem que acreditar, né, que existe um superior, que existe algo além desse nosso plano, sabe? E então assim, eu hoje não, eu sempre agradeço mais do que peço, né? Então eu procuro agradecer, procuro ser grato por tudo que acontece, né? Saúde, né? Porque de nada adianta, né, Bruno? Então, indo naquela linha que eu falei antes ali de tu entender os momentos e tu ver, hoje eu tenho 3 pilares, é muito claro para mim, né? Que é a empresa, são os negócios, a parte financeira de investimentos, a saúde, né, e a família, né? Então, se esses 3 aqui não estiverem equilibrados, se um dos 3 estiver mal, vai dar problema, né? A roda não vai girar, né? Então, hoje eu procuro ter assim o mais equilibrado possível. Então, eu estar com a minha família, a minha família estar unida, e quando eu digo família é como um todo, né? Então, a minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? Então somos uma família unida, né? A questão da saúde, como tu falaste antes, então hoje eu me cuido, eu peso 80 quilos, né? Então eu sou muito mais disposto, os meus exames hoje, né? Quando eu vou lá, são exames bons, né? São resultados bons, né? Eu tenho essa rotina então do pádel ou da corrida, de praticar esportes radicais como o TV, né, que são veículos off-road, né? Então isso também para a cabeça é muito bom, para a natureza. Ao mesmo tempo eu conheço pessoas que me agregam, né, pessoas o qual acabei criando afinidade que são importantes hoje para mim, para a Carolina e para a nossa família, e não esquecendo, como eu disse, nunca da empresa, né? Vejo que muitos focam num desses 2 e esquecem o terceiro, né? Então é só família, porque eu tenho que estar com a minha família, porque eu tenho que largar isso para estar aqui, porque aconteceu isso, e aí acaba enfraquecendo a empresa. Ou de nada adianta lá tu ser o maior esportista, né? Se em casa tu tá com uma família desestruturada,
né? Ou se a tua empresa está indo mal, de nada adianta. Então, ter esse equilíbrio e ao mesmo tempo ter essa fé, né? Principalmente para agradecer, né? Mais agradecer do que pedir, eu acho que quem conseguir ter esse equilíbrio aí vai ir num caminho muito legal. O que eu achei interessante quando eu te falei sobre fé, tu trouxe algo material, que é o que tu acredita, que é o que prova a tua fé. O fato de tu não desistir dos negócios, de tu apostar na tua saúde, de tu apostar na família, isso mostrou fé em movimento, né? Porque a fé, ela não é uma crença, ela tem que ser um fato. Ela é, eu acredito em Deus, eu não acredito em Deus, eu me relaciono com Ele. Então eu não acredito na minha empresa, eu não preciso acreditar, eu vivo ela todos os dias. A fé, ela tá lá, só que as pessoas querem entender isso, elas querem ver para crer, né? Então não precisa, tem que crer. E tu vai, olha só, acreditando tu tá vendo, né? Então isso é muito legal. Acho que um ponto importante aqui do que a gente está falando sobre tudo isso é que o empresário, ele sabe aonde entrar em prejuízo, né? Ele sabe aonde investir primeiro. Então, tu falou assim, ó, investir nos meus negócios, porque eu poderia até entrar em prejuízo com o meu sono e com a minha saúde, mas eu investi para depois poder apostar nisso, porque talvez tu poderia ser um grande atleta, mas não ser um empresário. Então eu vejo que quando a gente tem essa intencionalidade, essa consciência, tu não está jogando o teu sono em vão. Tu ficou até às 11, eu lembro que na pandemia eu fiquei 48 horas sem dormir, mas eu sabia que eu estava pagando um preço e aquilo ali tinha um prazo de validade. Tinha um prazo de validade, não é para sempre. Eu vejo que quem está perdido não está intencional, está jogando seu sono fora muitas vezes porque não acredita em si, porque começa a beber, ao invés de mudar o plano, né, muda o sonho já, não desacredita disso. Então isso acho que é um viés bem interessante assim. E a pergunta, acho que uma das mais interessantes que todo mundo me fala para perguntar, né, quando eu me relaciono com pessoas que estão gerando grandes resultados. O dinheiro traz felicidade? Boa pergunta, né? É o que a gente mais ouve. O dinheiro, ele te traz liberdade. Acho que esse é o principal, né? Ele te traz uma segurança, né, para tu poder tomar decisões ou para tu poder desfrutar de coisas, né, que nada mais é do que uma liberdade, né? Então, eu sei que muitos julgam aqueles que têm dinheiro, né? Ah, mas o fulano não é feliz. Quem disse que ele não é feliz? Né? Tu não está lá com ele, tu está pré-julgando, é uma crença que a pessoa tem muitas vezes, de achar que quem tem dinheiro, né, quem é bem sucedido, não é feliz, né? Então, para mim, dinheiro traz liberdade. Acho que essa é a palavra principal, liberdade de tu poder fazer coisas, de tu poder, como eu disse, de tu poder viajar, de poder desfrutar, de tu poder dar um bom plano de saúde, né, de tu poder estar ajudando a tua equipe, aqueles que te rodeiam, a tua família, né? Então, acho que é fundamental e é recompensante, é recompensador, né, tu saber que tu pode fazer isso, mas, né, se tu não tiver dinheiro é bem provável que isso não vai acontecer e aí acredito que a pessoa sim vai ser infeliz, né? Então, acho que é uma consequência, né? Sabe o que eu acho interessante, assim, ó, é que tá dentro da tua fala, e agora talvez tu vai entender ainda com mais clareza, a felicidade estudada por Harvard, ela não é sobre eu fazer sucesso para então ser feliz e aí agradecer. E tu também mostra isso aqui na tua mentalidade. Tu é grato por ter a oportunidade de lutar, e aí tu faz o sucesso e tu acessa essa felicidade. Então, tu verdadeiramente é feliz por ser grato, né? E aí o sucesso vem. É isso que os estudos mostram, que a pessoa que é grata, ela é feliz onde está, no processo que ela está, porque ela escolheu estar ali, e o sucesso vai vir ao natural. Então o sucesso, ele é o dinheiro? Não sei se ele é o dinheiro, mas quanto mais poder de fogo tu tem mais liberdade de tempo, tu compra mais sabedoria, mais saúde, que é como eu estava falando antes, né? Quando eu fui fazer essa mentoria em Alphaville lá com o Gilberto, e depois a gente se conectar, e eu conectei também com muitas pessoas de grande poder financeiro, e eu vejo que uma das minhas crenças era essa, né? Poxa, eu estudo, mas eu não sou milionário ainda. E será que eu vou ter algo para ensinar para o Juliano? Será que eu vou ter algo para ensinar para o cara lá que é bilionário? E era uma crença só, né? Porque como eu falei no início, a gente estava falando nos bastidores, né?
a pessoa que eu mais vejo hoje buscando conhecimento são as pessoas que têm grandes resultados, né? Tanto que hoje a nossa mentoria dentro da Cancian, eu vejo que tu investe, que tu quer saber o que tem que aprender, o que eu tô percebendo, o que a gente tá vendo. Então tu é um cara faminto, não só por resultado financeiro, mas faminto por sabedoria, né? Faminto por estar ao lado de pessoas que têm essa sabedoria, né? Então eu vou te fazer essa pergunta também, né? Hoje, o que tu sugere para essas pessoas que estão começando, corretores, empresários, investidores, o quanto é válido elas investirem em sabedoria, até a humildade de buscar mais? Isso aí tudo é a curiosidade, né, Bruno? E a humildade de tu reconhecer que tu tem que estar sempre numa evolução, que as coisas estão mudando. Então eu sempre tive essa inquietude, né? Quando eu era estudante, obviamente, aquela questão da faculdade, de tu fazer cursos, né, congresso. Depois, me lembro que 2006, 2007 tinha palestras na Cassisme ali, né? Acho que o assunto se eu não me engano, era esse o tema. E era com empresários da cidade, né? Empresários muitos que eu admirava. Hoje eu convivo com eles, eu janto com eles, eu viajo com eles, né? Que faturam bilhões, né? Alguns deles estavam na nossa festa de 10 anos, mas são pessoas que mantêm aquela humildade, né? E que também estão sempre com essa curiosidade de querer aprender. Então eu sempre busquei isso. Eu digo e eu falo lá para a nossa equipe: pessoal, vocês têm que ir quando tiver um evento, quando tiver um curso, né? Vai. Se tu aprender 2%, 5%, se tu pegar um mindset, pô, cara, tu ganhou, né? Se tu trocar um cartão ali, se alguém vier para ti dizer, tu é corretor, tu é da imobiliária, né? Olha quanto valeu, olha quanto isso pode te gerar, né, de relacionamento de futuro. Mas infelizmente, como eu disse, muitos não pensam assim. Muitos entram naquela zona de conforto, né, do chegar às 9, de sair às 5, sair às 6 e cria essa rotina, né? E são pessoas que acabam se frustrando, né? Então eu sempre investi em cursos, sempre investi em conhecimento, né? Fui em 2018, como eu disse, fui para o Vale do Silício, né? Então fiz cursos lá em Stanford, né? Enquanto muitos aqui do mercado imobiliário estavam na frente das suas imobiliárias tomando chimarrão e reclamando, né? Reclamando do governo, reclamando do tempo, reclamando da safra que não foi bom, que os juros dos bancos. Eu estava lá no exterior, né, com grandes empresários aqui do estado fazendo curso, além de outros cursos que a gente está sempre buscando, a mentoria contigo, entendeu? Tudo ajuda, tudo agrega, é uma troca, é uma experiência, com certeza conexões começam a surgir, né? Então daqui a um pouco, como tu me disse esses dias, daqui a um pouco a gente pode fazer uma parceria aqui, uma parceria ali em novos negócios. É assim que funciona. Negócios são feitos de pessoas, negócios são feitos de relacionamento. Tu não faz negócio com uma máquina, né, com um computador, tu faz negócio com pessoas. Então tu tem que estar aonde? Aonde tem pessoas. E de preferência pessoas que te agreguem, né, pessoas que somem, né, que façam tu crescer. Então, Juliano, acho que uma coisa importante de eu te fazer essa pergunta é o quão importante hoje né, que tu vê na tua visão investir na saúde emocional da equipe, né, e da sabedoria deles, não só sabedoria técnica, mas emocional, que eu vejo muitos empresários com medo de investir, porque eles podem sair, eu vejo quantas pessoas já saíram da Cancian e prosperaram por ter conexão contigo. Então, o que tu vê hoje, e me admira ver isso, né, o quanto tu investe. Eu falo que me assusta porque eu vejo tu investindo mesmo, não é só a mentoria, mas tem outras pessoas que estão envolvidas nisso, seja psicóloga, vários parceiros, em viagens, Connect Imob, eu acho que vocês foram lá, acho que é o nome, né? Connect Imob. Isso. É muito legal ver e a empresa investindo nisso. O que é a tua visão, assim, a importância que tu diria para alguns empresários não terem medo de verdadeiramente cuidar das suas equipes, assim? Bruno, um dos nossos valores é a meritocracia, né? Então, como eu costumo dizer, se lá dentro da Cancian tem profissionais que cresceram e hoje estão em cargos de gestão, né, ou de liderança, foi por mérito deles, mas ao mesmo tempo foi porque nós como empresa apostamos, né, investimos. Na verdade, investimos em todos. As oportunidades são dadas para todos, como eu disse. Alguns agarram, outros não, né? Então, se eu quero que esse profissional cresça lá na empresa, seja um gestor, dê o melhor dele, eu tenho que investir nele,
né? Então é isso que nós fazemos, nós investimos. Hoje, tu falou antes, eu tenho o Éder, eu tenho a Priscila, tenho a Júlia, tenho a Tati, tenho a Vanessa, tenho a Tayla, tenho os nossos líderes, Estevam, Rafael, Wagner, eles estão nesses cargos de gerência, de liderança, por mérito deles. Para isso eu precisei investir, né? Se eu cobro hoje deles resultados, se eu cobro que eles são a Cancian hoje, né? Ao mesmo tempo eu sei que eu estou dando recursos, eu estou dando ferramentas para eles. Ah, alguém poderá sair? Faz parte, né? Mas até sair, quanto que de retorno que eles me deram para a empresa, quanto que eles cresceram. Então eu penso assim, eu não tenho esse medo, eu não tenho essa preocupação, eu procuro dar o melhor para a empresa, eu procuro dar o melhor para a equipe. Como eu digo, não existe o queridinho lá na Cancian, o preferido. Se alguns cresceram, se alguns estão em cargos de liderança, foi por mérito, por meritocracia, né? Então eu procuro ver dessa forma e dessa forma que a gente vem crescendo há 10 anos e é dessa forma que eu quero continuar trabalhando. Muito legal. Então a gente está chegando no final, né? Tivemos aqui um bom papo, rendeu essa conversa, até nas mentorias, né? O Éder brincava, duvido que tu vai conseguir dar 1 hora, a gente às vezes já ficou 3 horas dando mentoria lá. Gostamos de falar, de buscar sabedoria. Então eu vou chegando ao final aqui te agradecendo verdadeiramente, né, por ser esse cara querido, gentil, carinhoso, uma pessoa que eu fico muito feliz em estar na tua presença, na tua companhia. Já te falei no WhatsApp e falo agora publicamente aqui, estou aqui para servir a Cancian, os teus negócios, é o que tu precisar de mim, e verdadeiramente não é sobre dinheiro, é sobre esse relacionamento, sobre se relacionar, crescer e fazer as melhores escolhas, né, ter o que oferecer e saber que a gente vai ter algo... vai ter gratidão em troca, né? Quantas vezes eu já finalizei muitas vezes mentorias, te falei várias coisas e tu, pô, muito obrigado, é isso, tá feliz? É isso aí que tu busca? Então, é isso aí, muito obrigado. Sempre aberto para isso, né? E vejo que tu é um cara muito grato e valoriza muito. E a minha última pergunta para ti é uma pergunta que eu sempre faço para pessoas que eu gosto, que eu admiro, e eu quero te perguntar o seguinte: se tivesse agora um Juliano de 25, 30 anos, ou 20, 25 anos te ouvindo, tem vários Julianos agora te ouvindo. Um cara que de repente não teve, às vezes o pai, pareceu que o pai não estava apoiando, tá sozinho, não encontrou uma Carol ainda na sua vida. O que tu diria para esse Juliano? Verdadeiramente, se tu olhasse nos olhos dele agora, o que tu diria para ele? Oh, legal. Acho que a primeira coisa é acreditar, né, Bruno? Acreditar em si. Saber que as coisas dependem de si, né? Então não querer endossar, não querer jogar a responsabilidade no passado ou na família, né? A gente tem N casos, né? E com certeza tu conhece ou tu já fez curso de pessoas que saíram do nada, do zero, com 1000 adversidades, com 1000 problemas, digamos assim, que não são problemas, né? São adversidades que poderiam fazer que fosse um profissional, uma pessoa frustrada, e pelo contrário, usaram isso para se alavancar. Então, o conselho que eu daria é acreditar em si, dar o seu melhor, independente do que estiver fazendo. Se for o gari, que eu tenho o maior respeito, seja o melhor gari, procure ser o melhor gari, porque alguém vai te enxergar, né, e tu vai crescer na tua profissão. Não ser imediatista, né? As pessoas são muito imediatistas, querem tudo para ontem. Essa geração mais nova de hoje em dia, né, tem essa ansiedade, que acho que é o mal do século, né? Então, tu tem que entender que eu falo, né, e digo lá para a minha equipe, para aqueles que me rodeiam, procura correr maratona e não 100 metros livres. Para tu correr maratona, tu sabe que são 42 quilômetros, né, que vão ter etapas, né? Então, tem que pensar isso para a vida, né? Vai uma coisa de cada vez, vai fazendo, seja correto, tenha humildade, tenha pé no chão, seja grato, agradeça, né? Reconheça aqueles que te ajudaram, aqueles que estão te ajudando, aqueles que estão investindo, e trabalhe muito, né, Bruno? Trabalhar muito. É 12, é 14, é 16, né? Eu acho difícil quem fizer isso e trabalhar 12, 14, 16 horas por dia que não seja um profissional bem sucedido. Agora, não espera o amanhã para fazer isso. Faça hoje, com as ferramentas que tem, da forma que tem, que as coisas vão acontecer, e o homem lá de cima com certeza ele está vendo e ele vai
te ajudar, vai te empurrar. Muito bom. É como a gente estava aquele dia no almoço no Santo Garden, chegou o bilionário, né? Simples, e tu me falou, esse cara trabalha das 6 até as 10, 11 da noite às vezes. Talvez não é mais sobre os bilhões, mas é sobre ser o número 1 do país, é sobre gerar resultado, é sobre transformar e impactar vidas. Pra gente acabar, qual é o nome do teu filho? Henrico. Uma palavra pra ele. Sonhador. E a tua filha, qual é o nome dela? A Georgia. Uma palavra pra ela. Amorosa. E pra Carol, uma palavra. Guerreira. Muito bom. Muito obrigado, Juliano. Obrigado a Cancian, a Avacon, obrigado por todos vocês. Honro aí o pessoal Éder que me apresentou a tua pessoa. Sou muito grato. Também estou preparando uma surpresa para ele aí no final do ano. Eu vou dar um presente especial para ele. Tem um para Cancian também. Então, muito obrigado ao Éder por ter me oportunizado conhecer alguém tão verdadeiro, tão especial, que eu quero ainda que tu conheça meus pais, quero poder te apresentar eles, que eu honro muito a tua pessoa e gratidão. Conecte e TJBR, né? Muito obrigado, eu fico lisonjeado, fico muito feliz, né? Ele está participando do primeiro podcast, do primeiro programa. Espero que quem está nos ouvindo, né? Quem está nos vendo, que goste, que a gente possa ter acrescentado, né? E estamos abertos a feedbacks sempre. Então, acho que é fundamental alguém chegar para nós e dizer, olha, tu pode melhorar aqui, tu pode melhorar ali, vai dessa forma. Eu sou muito aberto a ouvir, a receber feedbacks, né? Então, da minha parte, gratidão por esse esforço, por esse empenho que tu vem mostrando. Eu sei o quanto, né, tu tá dando o teu melhor e o quanto tu tá buscando ser uma pessoa melhor, né, Bruno? Então, tenha certeza que tu vai ser um profissional ainda mais bem sucedido do que tu já é hoje. Muito obrigado. E como a gente fala, né, TJBR. Tamo junto, TJBR. Valeu. Aí, obrigado.